Vou escolher meu caminho e seguir confiante. Se tu se inscrever nesse canal, eu vou ficar mais confiante. Seguir esse caminho. Cara, eu sou muito ruim criando música assim de cabeça. Eu tô tentando emplacar o negócio, mas não tá rolando. Tudo bem, minha amiga, meu amigo? Hoje falaremos sobre as escolhas de caminhos e cada vez mais vou pegando um pouco mais essa questão musical. Tá ficando ruim, né? Mas, sei lá, se eu tirar um sorriso teu já tá valendo. Você já sentiu aquele momento em que parece que você tá numa encruzilhada e não sabe o que escolher para continuar andando? Impossível ninguém ter passado por isso, né? Todo mundo nessa vida passa por momentos de grandes escolhas, grandes decisões, grandes transformações na vida. E comigo não é diferente. E aquele momento de escolher o caminho errado e se arrepender, né? Quase sempre, praticamente, quando a gente não tem muita maturidade para conhecer a si próprio, cada escolha nos faz repensar e refletir se, poxa, e se eu tivesse escolhido outro caminho, né? Aquele medo do arrependimento, de olhar para trás. Quem nunca também sentiu isso, né? Desde agosto de 23, a gente vem falando aqui, né? Desde novembro, mas a minha mudança começou em agosto de 2023, quando eu decidi parar de beber. Foi uma grandíssima decisão, é, por ter passado muitos anos sob efeito de consumo de álcool. Era um caminho em que eu sabia que eu não teria volta. Eu me conheço, eu sou muito, eu me cobro muito e isso não é uma virtude, é problemático em alguns momentos. E eu sabia que se eu decidisse parar, se eu tornasse público, eu não voltaria atrás. Então eu pensei por muitos meses, desde o começo do ano passado, em agosto, que eu acabei decidindo que, bom, eu vou em frente. E muitas das vezes, desde então, eu venho passando por momentos de encruzilhadas. Não que em outros momentos da minha vida eu não tivesse passado, mas como a gente vem falando mais de uma atualidade, desde então, desde que eu decidi, desde que eu enfrentei esse grande momento de, cara, parei de beber, continuo bebendo socialmente, ou paro de vez, como é que eu vou fazer isso? Quando eu decidi paro de vez, muitas coisas vieram se abrindo e trazendo novos caminhos para mim. Mas, logicamente, dúvidas permearam a minha cabeça. Por ter passado, ter tido esse hábito durante muitos anos, como eu falo para vocês, né, de consumir o álcool como forma de relaxamento, por exemplo, acabou um dia de trabalho, 6 horas, 7 horas da tarde, estou exausto, mas estou estressado ainda com tanto problema. Ah, vou tomar uma cervejinha para relaxar. Era esse relaxamento. Ou, cara, vai ter um evento social, mas eu sou muito introvertido. Eu acho que eu vou tomar uma cervejinha para dar uma soltada, para ficar leve. Então eu estava sempre dependendo de uma ferramenta. E a partir do momento que eu decido não ir mais por esse caminho, é uma grande decisão. E eu sabia que não teria volta se eu decidisse por esse caminho. Mesmo assim, vem aquele pensamento: pô, mas será que eu fiz a escolha certa? Será que eu devia ter parado? Por mais que eu não fosse, talvez, um alcoólatra inveterado, que aí eu não tenho propriedade para falar com isso, pesquise, né? Estou falando aqui de sopetão. Eu entendi que eu não sinto falta, mas eu sinto falta nos momentos em que eu me sinto preso, introvertido ou estou estressado. Só que o tempo veio passando e hoje eu me sinto muito mais à vontade para lidar com novas ferramentas. Então, isso é o que me dá força, geralmente, para, opa, não, eu não vou deixar esse pensamento de me gerar dúvida se eu escolhi o caminho certo. Aliás, deixa já um comentário aqui. Qual o caminho? Lembra aí, puxa na memória agora. Vai, pega. Pegou. Qual foi o caminho que você escolheu quando chegou o momento? Me conta aí um momento da sua vida. Aproveita e já deixa a tua curtida também. Então eu passo a racionalizar e ter mais momentos comigo. Cada vez mais que eu me autoconheço, e isso vem se tornando rotina, falar aqui nos vídeos, autoconhecimento, cada vez que eu entendo mais quais são as minhas reações, como eu me comporto, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, eu me sinto mais à vontade com as decisões que eu tomo. Aí vem a grande pergunta, né? Antes de tomar o caminho, o que que eu faço? Parei, decidi que tem. Aliás, observei que tem uma encruzilhada. Porra, vou pra cá, vou pra lá. O termo não é nem bem encruzilhada, né? Porque encruzilhada, se eu não me engano, é um X. Um X ou uma cruz. Né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu botei na thumb, né? Que são caminhos se abrindo. Qual a pergunta que eu preciso fazer para mim? Eu paro, reflito, respiro. O que que eu quero de verdade? Aonde eu quero chegar?
esse caminho vai me fazer chegar no meu objetivo final? Vai me deixar mais próximo a ele? Qual é meu objetivo final? Quais são meus valores? O que o Vitão quer da vida? Então, são perguntas que eu começo a me fazer e a resposta não é rápida. Quando eu identifico que é um momento decisivo para mim, a resposta não é rápida. Eu sei que vai durar alguns dias, talvez, porque eu fico refletindo e não é uma cartilha repetindo, né? Não é o que é o certo. Porque pode ser que o que funciona para mim não funciona para você, mas funciona para mim. Eu preciso de alguns dias para maturar as ideias e aí eu tomo a decisão. Escolhido o caminho, aí, amigo, amiga, eu vou decidido, vou em frente. Vou embora. Pô, Vitor, você sempre foi assim? Não. Muitos momentos antes, muitos anos atrás, eu sentia muito remorso pelas escolhas que eu fazia. Então, assim, hoje eu consigo ir adiante. Eu já decidi, eu vou adiante. Eu sei que no caminho vão ter pedras, que eu vou ter dificuldades, mas eu vou transpor para conseguir atingir o objetivo que eu acredito. Eu não olho mais para trás para remoer o que ficou. Não fico olhando, mas não foi, como eu falei, não foi fácil. E muitas vezes eu remoí. Por muitos momentos eu me perguntava: e se eu tivesse ido por outro caminho? E se eu tivesse ido para o outro lado? E se eu tivesse feito outra escolha? Pois é uma dificuldade, né? Mas é um trabalho constante, é um hábito. Afinal, a outra escolha, elas trariam os mesmos sentimentos atuais. A gente meio que se engana, né? Achando que teria sido melhor. Quando a primeira dificuldade aparece, você já pensa, pô, cara, eu fiz a escolha errada, eu devia ter ido pelo outro caminho. Mas esse meu momento atual vem me mostrando que não, os tropeços, eles me fortalecem, me mostram que eu ainda preciso aprender mais sobre alguma coisa. Eu geralmente me esforço, aprendo, me desenvolvo mais e sigo o caminho. Eu não me permito mais olhar e falar, cara, eu devia ter olhado lá para trás e voltado, né? Tem que fazer uma outra escolha. Eu fiz muito isso, eu recomecei muitas coisas na minha vida porque eu não tinha decidido o que eu queria de verdade. E aí entra a psicologia, a psiquiatria, eu vou entrando nas raízes para entender por que a vida me fez decidir e ter essas escolhas duvidosas. Não a escolha do caminho em si, mas me fazer voltar e escolher o outro caminho, e quebrar a cara de novo, e depois escolher o outro caminho, e outro caminho. Foram muitas vezes fazendo isso. E aí vem a ansiedade. Se eu olho para trás remoendo, e se eu tivesse ido para o outro lado? Já desperta ansiedade por ter feito uma escolha teoricamente errada na minha cabeça. A ansiedade me faz pensar que eu escolhi errado. E aí você traz, né, mais uma vez, como é que chega a crise? A soma de decisões erradas que entram na minha cabeça e que o momento eu vejo que está tudo errado, que eu não consigo tomar conta da minha própria vida. E aí vem a crise, os questionamentos, as indecisões e tudo mais. Então já deixa aqui um comentário aqui embaixo, inclusive, quando você escolhe um caminho, tu costuma ir adiante, tu vai embora nesse caminho, ou você ainda fica remoendo a escolha, olhando para trás? Deixa a curtida, isso é importantíssimo. Tendo essa consciência, olhando que existem momentos de grandes decisões e observando que eu não posso mais ficar olhando para trás e remoendo, eu tenho que ir decidido. É óbvio que há situações e situações, você tem que ser muito racional sobre traçar caminhos, tá? É uma maturidade muito absurda. Absurdo que eu digo é muito profunda, você precisa se conhecer muito para chegar um momento em que você olhar e falar, velho, talvez eu tenha feito uma escolha errada de fato, eu acho que eu vou refazer esse caminho aqui. Mas tem que ser muito bem pensado e planejado, porque senão você tende a refazer caminhos toda hora para fazer outras escolhas que você achava que devia ter feito lá atrás. Pelo menos isso aconteceu comigo. Hoje, eu tenho muito mais autoconfiança em mim. As opiniões alheias, eu era muito facilmente influenciado por pessoas ao meu redor, que falam, cara, mas tem certeza mesmo que tu vai por esse caminho? É, aquilo me gerava uma interrogação. Eu evito hoje ouvir muito. Eu dou mais abertura para quem de fato é meu amigo, para quem de fato é meu familiar, mas estabelecendo limite. Cuidado, não quero saber se você acha que é melhor e tal. Vamos falar, mas sem tentar me direcionar muito o caminho. Eu quero ouvir sua opinião, mas calma, não, porque isso pode me influenciar e eu não quero ser influenciado. Eu tô convicto para onde eu quero ir. Convicto, né? Eu quero traçar minhas próprias metas sem ter interferência no futuro, é onde eu quero chegar. Eu quero poder ouvir pessoas sem ser interferido. Eu tenho esse ponto negativo, talvez, em mim. Eu recebo interferência com muita facilidade. Então, eu preciso dar um passo para trás, limitar o que chega até mim, para começar a ser mais seletivo e permitir o que vai entrar de fato na minha cabeça. O que eu vou permitir. Saber que o que a pessoa fala não vai interferir mais.
Eu resolvi ser mais autêntico. Eu quero ser mais autêntico, quero ser um Vitor cada vez mais transparente. Um Vitor que tem certeza de onde quer ir, que vai seguindo com uma fé inabalável e não é derrubado com facilidade, como já fui um dia. Se inscreve aqui no canal, minha amiga, meu amigo. Todo dia, 5 horas da tarde, tem vídeo novo. Eu te espero aqui amanhã. Um beijo, até logo. Tchau, tchau.